Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Bosco. O mal cresce quando o bem se cala. Segundo Samuel capítulo 13, é um dos capítulos mais dolorosos das Escrituras. Ele revela que as consequências do pecado não resolvido não ficam confinadas ao coração. Elas se espalham pela casa, pela família e pelas gerações. Aqui não vemos inimigos externos, mas feridas internas. As batalhas mais destrutivas nem sempre vêm de fora. Às vezes, elas nascem no silêncio de dentro. O capítulo começa revelando o desejo doentio de Amnon por Tamar, sua meia-irmã, conforme o versículo 1. O texto mostra que ele se angustia, mas não busca ajuda, não confessa, não se afasta. Ele alimenta o pensamento. A tentação, que não é interrompida, se transforma em obsessão. O desejo sem limites destrói a razão. Jonadab, amigo astuto, oferece um plano enganoso, conforme o versículo 3. Mas companhias não criam o mal, mas ensinam como praticá-lo. O conselho errado encontra terreno fértil em corações sem vigilância. Amnon finge estar doente e pede que Tamar vá até ele, conforme o versículo 6. Davi permite, talvez sem perceber o perigo. A ingenuidade sem discernimento também gera consequências. A ausência de limites cria oportunidades para o mal. O versículo 14 descreve o ato de violência cometido por Amnon. Em seguida, algo ainda mais cruel acontece. Ele passa a odiar Tamar mais do que antes dizia amá-la. O falso amor sempre termina em desprezo. O pecado promete prazer e entrega abandono. Tamar rasga suas vestes, cobre a cabeça de cinza e clama, conforme o versículo 19. Sua dor é pública, mas sua justiça é negada. O silêncio diante da injustiça é uma segunda violência. Quando a dor não é acolhida, ela se transforma em ferida permanente. Absalão acolhe Tamar, mas guarda ódio em silêncio, conforme o versículo 22. O silêncio não cura, ele apenas adia a explosão. A falta de confronto gera vingança. Davi fica irado ao saber de tudo, conforme o versículo 21, mas não age. A omissão de quem deveria corrigir permite que o mal se multiplique. A autoridade que não age perde a capacidade de proteger. 2 anos depois, Absalão executa sua vingança e manda matar Amnon, conforme o versículo 28. O pecado não tratado gera novos pecados. A injustiça ignorada cria ciclos de violência. Absalão foge, Davi chora, a família se fragmenta. Este capítulo é um retrato de dores acumuladas, escolhas mal conduzidas e silêncios fatais. Segundo Samuel capítulo 13, fala profundamente sobre responsabilidade. Cada personagem teve escolhas. Fala sobre resistência às tentações, mostrando que o desejo precisa ser confrontado cedo. Fala sobre saúde emocional, revelando o impacto do trauma ignorado. Fala sobre honestidade, pois a verdade foi abafada. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada passo foi escolhido. Fala sobre não buscar falsas aprovações, pois o medo de confrontar custou caro. Fala sobre interpretar a voz de Deus, que foi ignorada nos alertas morais. E fala sobre Deus acima de tudo, mostrando que quando Ele não é o centro, o caos ocupa o espaço. Este capítulo nos ensina verdades duras, mas necessárias. O silêncio protege o agressor, não a vítima. A omissão de hoje se transforma em tragédia amanhã. A justiça adiada não desaparece, apenas muda de forma. E o futuro é moldado quando escolhemos agir no tempo certo. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com um coração quebrantado. Este capítulo me lembra o quanto o silêncio pode ser destrutivo, quando a verdade deveria ser dita. Livra-me da omissão e da covardia espiritual. Fortalece minha fé para agir com justiça, mesmo quando isso é desconfortável. Que eu não feche os olhos diante do erro, nem me cale diante da dor alheia. O Senhor nos chama para proteger, não para ignorar. Dá-me responsabilidade para confrontar o mal com sabedoria e amor. Que eu não permita que o pecado cresça escondido por medo de conflitos. A correção feita no tempo certo salva vidas. Cuida da minha saúde emocional. Cura feridas antigas, traumas silenciosos e dores que nunca foram ouvidas.
Que nenhuma dor ignorada continue moldando decisões futuras. Livra-me das tentações do desejo descontrolado, do orgulho que se esconde e da manipulação emocional. Ensina-me a interromper pensamentos errados antes que se tornem atitudes irreversíveis. Dá-me honestidade para reconhecer erros, limites e falhas. Que eu não proteja aparências enquanto pessoas sofrem. A verdade é mais importante do que a reputação. Ensina-me a interpretar a tua voz quando ela chama para agir, confrontar e proteger. Que eu não confunda paz com omissão, nem amor com silêncio conivente. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha o caminho da justiça mesmo quando ele é difícil. Que minhas escolhas moldem um futuro mais seguro, saudável e alinhado contigo. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do medo de conflitos, acima da preservação de imagem, acima das conveniências familiares, acima da minha própria zona de conforto. Senhor, quebra ciclos de dor, silêncio e violência. Onde houve omissão, traz restauração. Onde houve trauma, traz cura. Onde houve injustiça, traz luz. Que eu seja instrumento de proteção, verdade e justiça. Que o mal não encontre abrigo no silêncio do meu coração. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.